Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu gostaria de mostrar um pouquinho sobre o Bitcoin, as suas vantagens e por que a gente poderia fazer isso para ajudar no nosso portfólio e no nosso futuro, tá? Então, nesse canal aqui, galera, geralmente eu não falo muito de criptomoedas, mas eu acredito muito nelas e eu também já investi bastante em Bitcoin e, enfim, criptomoedas no geral. E é um mercado muito promissor. Então, como esse canal aqui ele é sobre investimento, a gente vai falar sobre o mercado de capitais inteiro, tá? E Bitcoin, querendo ou não, hoje em dia já faz parte do nosso sistema financeiro também, principalmente para muitos investidores de mais alto risco. E tem potencial, tem oportunidades muito boas ali também se a gente souber utilizar. Então, vamos falar um pouquinho do Bitcoin, tá? Galera, então vamos lá. O Bitcoin, galera, versus os... Eu peguei aqui um site sobre o Bitcoin versus os ativos tradicionais na bolsa de valores. E aí, no caso, os mais bombados lá fora, né? Que não é nem do Brasil, lá fora. Então a gente tem aqui, por exemplo, Bitcoin versus ETF, versus Nasdaq, Large Caps ou Small Caps americanas, também REITs. Então aqui, desde a época de 2011 até 2021, né, em um período de 10 anos, uma janela de 10 anos, ela teve uma rentabilidade maior do que todos esses fundos, esses ETFs e tal. Só que a gente tem que levar em consideração que o Bitcoin ele é um ativo, quer dizer, o mundo de criptomoedas, eles são um mundo relativamente novo, porque não faz nem 20 anos que isso existe, né? As ações, o mercado de capitais, ele existe há muito mais tempo, né? Então a gente tem que ver se isso daí vai se consolidar mesmo a longo prazo. Mas, enfim, nesse período de tempo ela teve uma rentabilidade maior, né? Aí, galera, vamos ver aqui que ele fala um pouquinho dos prós, né, e dos contras. Então, por exemplo, os prós você tem liquidez e acessibilidade, né, transparência e um alto potencial. Você não tem muita liquidez não, tá? Porque se ele é um ativo muito volátil, mas se ele cair lá 90%, você não vai ter essa liquidez, né? Mas você tem esses prós e contras aí dos em relação aos estoques, né, ou às ações americanas. Aí ele explica um pouquinho aqui, eu vou pular, tá aqui. Ele mostra aqui do Bitcoin versus o ouro. Então você consegue ver que em 12,5 anos aqui o Bitcoin ele teve um ganho aqui de 54 mil dólares e o ouro ele, na verdade, ele desvalorizou e ele tá com $1 só em 12 anos. Então para você ver a diferença dele ali, né? E assim, levando em consideração também que o Bitcoin ele pode ser usado como reserva de valor, né? Em vez de você usar para ativo gerador de caixa, você pode usar para reserva de valor. Porque o Bitcoin ele não é um ativo gerador de caixa, ele não gera dividendos ali, porque não é uma empresa que, sei lá, paga funcionários e que gira economia e que, pelo menos intrinsecamente, né, falando, pode ajudar de outras maneiras, mas ali não é a mesma coisa de uma ação que, por exemplo, é um ativo gerador de caixa, né? E também nem todas as ações são ativos geradores de caixa, porque algumas ações elas nem pagam dividendos, né? Você só ganha com a valorização, mas enfim, é outro detalhe aí. Aí ele fala um pouquinho do real estate, né, que são imóveis. Então, lá fora, real estate, ou imóveis são muito fortes também, porque a gente sabe que imóveis é uma das melhores formas de se investir desde a história da humanidade, né, ações e imóveis, que é o que mais criou riqueza no mundo. E aí ele faz a comparaçãozinha para mostrar, né? Só que, como eu falei, o Bitcoin ele ainda é novo em relação à janela de tempo de real estate, de imóveis e de ações que já está há muitos, muitos anos, né? Mas, desde que chegou, teve uma rentabilidade acima, tá? Aí ele mostra um pouquinho aqui, ó, o Bitcoin, tá? Se você tivesse investido $1.000 em 2014, tá, até 2021, ele mostra, claro que ele pega uma janela que favorece, né, também, mas mesmo que você aumente desde o início do Bitcoin até hoje, ele foi o que mais se valorizou, né, porque ele está bem enviesado aqui para o Bitcoin, mas o Bitcoin ele realmente se valorizou mais que todas essas ações aqui. Então você consegue ver aqui, de 2014 até 2021, o Bitcoin ele teve uma valorização acima. Você tem o segundo lugar, Facebook, né, que é uma das maiores empresas do mundo, a Amazon também, que é uma das maiores empresas, Netflix, Google. Então você vê que está tudo atrás do Bitcoin. Então o Google como a quinta, Netflix como a quarta, Amazon terceira, Facebook segunda. A gente tem bonds aqui, se eu não me engano, é renda fixa americana. Não tenho certeza, mas acho que é. O ouro, né, o dólar e o S&P 500, que é o fundo indexador lá dos Estados Unidos, das maiores empresas dos Estados Unidos. Então você vê o quanto que o Bitcoin ele subiu até o S&P 500. Então é claro que o S&P 500 ele é uma cesta, né, que ele engloba todos os ativos, então potencialmente ele não vai ter um retorno muito rápido, muito rápido, muito rápido e muito alto, porque ele é muito diversificado. O Bitcoin ele não é diversificado, né? Então tem que levar isso em consideração. Mas pro risco que você corre ali no Bitcoin, ele deu um retorno muito bom. Então vale a pena
teria valido a pena se você tivesse investido pelo menos parte do seu patrimônio ali. Talvez não 100%, né? Mas talvez uma parte para você ganhar essa rentabilidade e continuar girando isso aí para você ter um portfólio que te gera caixa, te gera ganhos a longo prazo acima da inflação. Aí ele fala aqui, né, o halving cíclico do Bitcoin, que é a estrutura lá do halving cíclico do Bitcoin e tudo mais. E é mais ou menos isso, tá, pessoal? Então, isso aqui é o potencial do Bitcoin, isso daqui é o potencial das criptomoedas, tá? Aqui eu tô na Binance para mostrar para vocês como que funciona aqui. A gente poderia aqui comprar um Bitcoin, tá? Aqui na Binance, tá? Só que lembrando que a Binance, ela é uma corretora que ela é centralizada, então muitas pessoas não se sentem tão confortáveis, porque a ideia de você investir em um ativo descentralizado é você não estar na mão de ninguém, e muito menos de uma corretora, né? Mas você pode fazer do jeito que você entender, isso daqui é só pra mostrar aqui o exemplo do vídeo, beleza? Então a gente tem Bitcoin, a gente tem Ethereum, tá? Ethereum SD. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Ethereum XBTC chart. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver se tem. Ó, pessoal, agora eu consegui encontrar aqui uma comparação bem legal, que é do Ethereum versus Bitcoin. Então, como são duas moedas, duas criptomoedas diferentes, é claro que o sistema delas é diferente, tá? O Ethereum ele tem o seu próprio sistema e o Bitcoin ele foi a primeira criptomoeda, tá? Então, o Bitcoin eu acho dificilmente ele vai te dar hoje em dia um retorno gigantesco igual ele deu em 2010 e 2011 se você tivesse começado. Então, a ideia hoje é a gente usar outros ativos como, por exemplo, o Ethereum também, ou criptomoedas criados no sistema Ethereum para tentar ganhar essa rentabilidade junto com a de Bitcoin e se expondo no Bitcoin também porque ele pode ser uma reserva de valor. Aí o que a gente pode fazer? A gente pode dar uma olhada aqui na comparação. Então, em um ano você consegue ver que no último ano, né, o Bitcoin ele teve uma valorização acima do Ethereum. O Ethereum está embaixo, né? Eu vou até diminuir aqui o meu. Eu vou até tirar aqui, pera aí. Até tirar o meu rosto para mostrar para vocês. Então você consegue ver aqui, ó, que o Ethereum ele teve uma valorização menor do que a do Bitcoin, tá? Mas lembrando que ele ainda tem a potencialização de ganho muito maior também, tá? E aí nos últimos 2 anos, ó, você vê que o Bitcoin ele ganha também. Nos últimos 3 anos a diferença vai ficando mais gritante, tá vendo? Lá no início eles ficaram pau a pau, tá vendo? Mas o Bitcoin ele foi crescendo mais e mais e mais. Os últimos 5 anos, olha que a diferença. Ó, olha que loucura, os últimos 5 anos, quem ficou acima foi o Ethereum do Bitcoin, entendeu? Então é muito louco isso aqui, né? Por isso que é bom você se expor em um pouquinho dos dois, dependendo aí de como que você faz o seu risco, né? Não existe uma regra, tudo depende, mas você tá se expondo a dois ativos com altíssimos potenciais, né? E com retorno muito grande também, dado em consideração o seu risco aí. E é aqui o All, né? Que é o Bitcoin, onde ele bateu de lavada aqui, né? Lá do início, desde 2011, você consegue ver que o Bitcoin ele não chega nem perto aqui, ó. O Ethereum ele não chega nem perto. Você vê que o Bitcoin ele só cresceu e hoje ele tá valendo aí 87 mil dólares versus o Ethereum que tá valendo 2 mil dólares. Então você vê que o Bitcoin ele ganhou de lavada aqui de todos, mas o Ethereum ele ainda está num potencial grande também de crescimento. Então por isso que vale a pena você estudar os ativos de criptomoedas, porque a maneira que eu gosto de trabalhar, galera, eu gosto de trabalhar mesclando tudo. Então você tem um pouquinho de cripto, você tem um pouquinho de ações, você tem um pouquinho de renda fixa, você tem um pouquinho de opções. Você pode fazer, se eu não me engano, você faz até opções com criptomoedas. Você consegue ter ETF. Se eu não me engano, tem até ETF de criptomoedas. Então você consegue se expor a tudo junto ali, sem querer correr tanta volatilidade, mas você tem que ver até onde vale a pena isso, porque geralmente vale a pena em alguns casos você se expor a um ativo só para você ter uma rentabilidade maior. Aí você tem que fazer uma análise do qual que é a porcentagem do seu patrimônio que você quer colocar nesse risco para você ter um potencial de ganho e você crescer esse portfólio sem se expor todo o seu patrimônio nesse ativo aí. Entende? Então você vê como é um pouquinho complexo, mas é assim que funciona. É assim que a gente vai tentar trabalhar e a gente vai aprendendo aqui um dia de cada vez. Então espero que vocês tenham gostado, tá? É um vídeo bem simples, mas é um vídeo informativo. Espero que tenha sido informativo, pelo menos. E qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem uma sugestão aqui embaixo que a gente vai aprender e aprender a investir juntos e criar uma vida melhor pra gente no nosso futuro. Beleza? Tamo junto, muito obrigado. Valeu!